Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Wallace, sou professor de física. Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula. O assunto de hoje é bem simples, muito fácil. Vamos falar um pouco sobre grandezas físicas e o Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que, mesmo sendo um assunto fácil, os alunos erram bastante, erram nas conversões, colocam o quilômetro no lugar do metro, a hora no lugar do segundo, ou às vezes nem colocam a unidade, simplesmente põem o valor e pronto. E o final, né, tem também uma dúvida muito comum, que é não saber a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Então, se você se identificou, se você já cometeu um desses erros, seja na sua prova, no seu exercício escolar, se já foi desclassificado no concurso porque errou a unidade, esse vídeo é para você. E tenho certeza que após o final desse vídeo, você nunca mais vai errar grandeza vetorial, grandeza escalar, e vai utilizar da melhor forma possível para ter êxito nos seus concursos e na sua escola. Então, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal, ativa o sino, que toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo aqui. Então, vamos juntos construir esse conhecimento. Vamos à nossa primeira aula. Esse é o nosso slide. E vamos começar aqui com a pergunta, né? O que é uma grandeza? E a resposta é a seguinte: uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Ou seja, se não pode ser medido, não é uma grandeza. E toda grandeza deve possuir obrigatoriamente. Olha, essa parte é importante. Deve possuir, um número e uma unidade. Ou seja, número mais unidade é igual a grandeza. E eu tenho um exemplo aqui, ó. 7m. Eu posso separar os dois, né? 7 é o meu valor numérico e m é a minha unidade, que no caso é o metro. Posso dar um outro exemplo. 27 graus Celsius. E é a mesma ideia. O 27 é o meu valor numérico aqui, que eu vou chamar de Vn. E o grau Celsius é a minha unidade. Posso dar um outro exemplo também de grandeza? 3A. O 3 é o meu valor numérico. E o A é minha unidade. Nesse caso aqui, o A é o ampere, tá, pessoal? É uma unidade que representa a intensidade de corrente, tá? Que a gente vai ver também. Então, grandeza é isso. Tudo aquilo que pode ser medido e toda medida deve possuir obrigatoriamente um número e uma unidade. E isso vai ser classificado como grandeza. Agora vamos continuar aqui. Sistema Internacional de Unidade, SI. Estabelecido em 1960, SI padroniza as medições para que o conhecimento científico seja universal. Ou seja, o objetivo é simplesmente padronizar as medições para que, independente do seu país, da medida que seu país faça a medição, existe sim um padrão que essa medida tem que se encaixar no SI. E temos as grandezas fundamentais. Tenho aqui o comprimento, que é o metro, a massa, que é o quilograma, representado pela letra Kg, o metro representado pela letra M, o tempo, que é dado em segundo, representado pela letra S, mas temos mais. Temos aqui a temperatura, que é dada em Kelvin, representada, vou fazer um E direitinho aqui, né? Representada pela letra K, maiúscula, lembra sempre disso, K é maiúsculo em Kelvin. Também temos a corrente, a gente viu ali no exemplo anterior, que é dado em ampere, e representado pela letra A, maiúscula. Temos outra também. O pessoal de química aí, a gente vai ver também aqui em física, mas é muito mais comum em química, que é a quantidade de massa. E é representado por mol. E nesse caso eu escrevo mol mesmo. Opa, só um momento, vou voltar aqui. Que é representado por mol mesmo. E a última é o candela. Vai falar sobre intensidade luminosa e é representado pela letra
C, D. Então, pessoal, essas são as grandezas fundamentais segundo o Sistema Internacional de Unidades. Aqui, no nosso curso de Física, a gente vai estudar mais com essas grandezas aqui. O comprimento, que está em metro, vou marcar de verde. A massa, o tempo em segundo, a temperatura em Kelvin, quando chegarmos em termologia. A corrente elétrica, em ampere, a intensidade da corrente, a gente vai ver em eletricidade. E também vamos ver um pouquinho da quantidade de massa em mol, lá na lei dos gases. A gente vai ver também a quantidade de massa em mol. Vamos para o próximo? Vamos falar um pouco sobre grandezas vetoriais. Bom, o que são grandezas vetoriais? São grandezas que precisam de orientação para serem compreendidas. E elas possuem essas três características aqui. Galera, características importantes, tá? Para ser classificado uma grandeza vetorial, ela deve possuir essas três características que a gente vai ver agora. Ó, o módulo, que é o valor numérico e a unidade. A direção, que é a reta de ação, exemplo, horizontal e vertical. Também a gente pode colocar aqui diagonal. Tá? E o sentido, para onde aponta a seta, que a gente vai ver na aula de vetores, vamos aprofundar. E o exemplo de sentido, direita, esquerda, pode ser norte, pode ser sul, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, enfim. E aqui eu tenho exemplos de grandezas vetoriais. A força, a velocidade e a aceleração. Então perceba que, para ser classificada como uma grandeza vetorial, ela necessariamente precisa ter módulo, direção e sentido. Ah, professor, mas só tem módulo e direção. Bom, não é vetorial. Tem módulo e sentido. Não é vetorial. Tem que ter módulo, direção e sentido. Ou os três, ou nada. Beleza? Módulo é o valor numérico e a unidade. A direção é a reta de ação, exemplo horizontal e vertical, e para onde aponta, a gente tem aí que é o sentido, pode ser para a direita, para a esquerda, norte, sul, oeste, não, perdão, leste, não, sudoeste, sudeste, noroeste e nordeste. Vamos continuar. Grandezas escalares. São aquelas que ficam perfeitamente definidas apenas com o número e a unidade. Nesse caso aqui, a gente não precisa nem de módulo, nem de sentido e nem de direção. Apenas o número e a unidade já satisfazem a gente. Exemplos: massa, tempo e temperatura. Bom, veja bem, para eu saber o peso de alguma coisa, basta eu medir a massa, né? E aí a gente vai ter ali 80 quilos, e isso vai ser o suficiente para ser classificado como uma grandeza escalar. Mas eu nunca consigo medir 80 quilos para a esquerda. Mede aí 30 quilos para a direita. Você não consegue. Você vai medir os 30 quilos, agora como é que eu vou adicionar aí? Vou medir para a esquerda, medir para a direita. Então é impossível. Né? Então, grandeza escalar não possui direção e nem sentido. O mesmo vale para segundo. Eu não consigo medir 30 segundos para a esquerda. Mede 30 segundos para a esquerda. É impossível. A gente também não consegue medir 20 graus Celsius para a direita. E aqui eu posso colocar umas variáveis aqui, né? Umas variáveis do quilo. Eu posso colocar 200 gramas, que também é uma medida de massa, ou 200 miligramas. Um outro exemplo de tempo aqui também, que são derivados aqui, né? Posso pôr 30 minutos ou... Vou fazer direito, aqui, ficar legível. Opa. 30 minutos ou, melhorou, 30 horas. E a temperatura é a mesma coisa. A gente consegue medir 70 graus Celsius ou 80 graus Celsius, 100 graus Celsius. Tudo isso é medida de temperatura. Mas nunca essas medidas terão direção e sentido, pois são grandezas escalares. E aqui, como observação, eu pus aqui, ó, que não faz sentido dizer 30 segundos para a direita. Ou seja, eu não consigo medir 30 segundos para a direita. Isso não tem sentido, pois é uma grandeza escalar. O tempo não tem direção. O tempo simplesmente passa. Da mesma forma que a massa não tem direção e nem tem sentido. E a temperatura também não tem direção, não tem sentido. Vamos para o próximo. E qual é a diferença? Qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Bom,
A principal diferença é a necessidade de direção. Como assim? Enquanto a grandeza escalar, a gente basta perguntar quanto, a grandeza vetorial exige o quanto e o para onde. Bom, você chega no açougue e pede, sei lá, 1 quilo de carne. Bastou você dizer quanto, que a pessoa vai entender e vai te vender ali, vai medir ali o seu 1 quilo da determinada carne que você escolheu. Enquanto que você não consegue chegar no açougue e dizer, olha, eu quero 1 quilo de, sei lá, de contrafilé para a direita. Aí a pessoa vai dizer, bom, eu vou ter que mover esse contrafilé para a direita. Mas não existe a possibilidade de medir 1 quilo de contrafilé para a direita. Já nesse caso aqui, com a grandeza vetorial também, a gente sempre precisa exigir o módulo, que é quanto, né, que seria o valor, e para onde está sendo apontado. Seria aqui a direção e o sentido. Vou até escrever aqui, para ficar bem didático. Direção e o sentido. Então, essa é a diferença. E eu coloquei mais uma nota também aqui, ó. No cálculo vetorial, usamos a seta sobre a letra. A gente vai ver mais à frente, né, na aula de vetores, como isso aqui surgiu, por que surgiu e por que tem que ser representado dessa forma. Mas por hora é isso aqui. A diferença entre uma grandeza vetorial e uma escalar. A escalar basta dizer o quanto, né, basta pedir ou exigir o módulo, enquanto na grandeza vetorial a gente exige o quanto e para onde. Isso aqui é muito comum os alunos errarem. Isso aqui é muito comum. Vamos para o próximo. E aí a gente tem aqui uma conversão que também acontece muito, isso é muito comum os alunos errarem, é a conversão de unidades. Na física, a velocidade no sistema internacional é dada em metros por segundo. Ou seja, aqui é a unidade de comprimento, de metro a unidade de comprimento. Comprimento. E o segundo é a nossa unidade de tempo, né? Então, significa que ele anda a determinada quantidade de espaço, né? Um determinado espaço e um determinado tempo. Basicamente, é isso aqui que significa. E para converter de quilômetros por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. No exemplo aqui, ó, exemplo 1, eu coloquei 72 dividido por 3,6. E a gente achou aqui 20 metros por segundo. Aí você vai me perguntar, professor, de onde veio esse 3,6? Por que eu tenho que dividir por 3,6 e não por qualquer outro número? Bom, esse 3,6 é resultado dessa divisão aqui. 3.600 dividido por 1.000. Mas, professor, de onde veio esse 3.600? 3.600 é nada mais nada menos que os segundos. É uma hora convertida em segundos. E esse 1.000 é nada mais nada menos que 1 quilômetro convertido em metros. E aí, o que eu faço? Eu elimino esses dois zeros, né? E eu tenho 36 dividido por 10 é igual a 3,6. E aí, a mesma coisa aqui, ó. Só que, uma operação inversa. Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Enquanto que para quilômetro por hora para metro eu divido por 3,6, para metro por segundo para quilômetro eu multiplico por 3,6. Então a gente pode escrever isso aqui, né? Vou apagar aqui. Posso colocar 3,6 e 3,6 aqui. E aí eu ponho uma seta para cá e a outra seta para cá, né? Aqui eu ponho quilômetro por hora e aqui eu ponho metro por segundo. Para ficar bem didático para vocês, tá? Se eu quero converter de quilômetro por hora para metro, o que eu faço? Divido, então posso pôr o sinal de divisão aqui. E se eu quero converter de metro por segundo para quilômetro, eu multiplico. Então posso pôr aqui o sinal de multiplicação. Então basicamente é isso. Essa conversão aqui é muito comum, vamos errar. Na verdade eles esquecem. Simplesmente colocam lá o quilômetro no lugar do metro e a hora no lugar do segundo e acabam errando a conta.
Bom, vamos para o próximo. Aqui agora tem um exercício de classificação, uma coisa bem intuitiva, bem simples. Ó, classifique como escalar ou vetorial. A letra A. Bom, massa de uma maçã. É uma grandeza o quê? Escalar. Por que é uma grandeza escalar, professor? Novamente, foi como eu falei. Eu não consigo medir a massa de uma maçã para a esquerda. Olha, pega essa maçã e mede a massa dela para a esquerda. Não tem como. Ou você põe ali na balança, tem o valor ali pronto, pode ser, sei lá, 100 gramas. 100 gramas. E é isso aí. Esse é o peso da maçã, 100 gramas. Não existe 100 gramas de maçã para a esquerda, a não ser que você mova. Mas medir nunca. Você pode mover 100 gramas de maçã para a esquerda, mover 100 gramas de maçã para a direita. E aí já é uma outra história. Mas medir 100 gramas de maçã para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul, é impossível. A letra B. Força empurrando um carro é uma grandeza vetorial. Claro que é. Por que uma grandeza vetorial? Bom, primeiro quando eu aplico uma força num carro, essa força tem uma direção. E tem um sentido, como a gente viu lá nas grandezas vetoriais. E eu vou pensar, bom, a força empurrando um carro. Esse carro está sendo empurrado para onde? Para a esquerda? Para a direita? Para cima? Para baixo? Noroeste? Sudeste? Sul? Sudoeste? Nordeste? Então tem uma direção. Tem um sentido para onde esse carro está sendo empurrado. Então, logicamente, isso é uma grandeza vetorial. Então, eu posso colocar aqui, ó, a força empurrando um carro. Eu passo naquela pergunta, né? Para onde? Para eu saber o que é uma grandeza vetorial, tem que entender e fazer essa pergunta. Para onde? Aí vai fazer sentido. Ó. Força empurrando um carro, para onde? Ok, então é uma grandeza vetorial. Massa de uma maçã. Será que para onde faz sentido aqui? Olha, massa de uma maçã. Meça a massa de uma maçã. Para onde eu vou medir essa massa? Não faz sentido. Logo, não é uma grandeza vetorial e sim uma escalar. Nesse caso da maçã, eu vou perguntar quanto? Quanto? Quanto o quê? Quanto pesa a maçã? E na letra C, temos aqui a temperatura de ebulição da água. E é a mesma coisa. Temperatura de ebulição da água. Quanto? Ou, para ficar melhor, né? Qual? Qual o quê? Qual é a temperatura de ebulição da água? Né? Então, se eu faço essas perguntas e eu tenho aqui a resposta, né? A gente já pode colocar aqui direto, que é 100 graus Celsius, logo, não é uma grandeza vetorial. Eu não consigo perguntar para onde eu meço a temperatura de ebulição da água. Não faz sentido. Então, quanto e qual aqui faz sentido, né? Perguntar, e aí, obviamente, a gente vai acabar percebendo que é uma grandeza escalar. Vamos para o nosso exercício 2, que vai falar um pouco sobre velocidade média, um cálculo bem simples. E aí, diz o quê? Ó, um corredor percorre 400 metros em 50 segundos. Note que 400 metros está no SI, a unidade de comprimento. E segundos também está no SI. Logo, eu consigo fazer essa conversão. Essa conversão não, perdão. Eu posso relacionar os dois valores. E aí eu calculo a velocidade. A fórmula é essa, ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS é o espaço. Iremos ver isso mais a fundo nas nossas aulas de cinemática. Tá? Fique tranquilo. E o tempo, o ΔT é o nosso tempo. Ok? E eu tenho aqui 400 dividido por 50, aqui dando 8 metros por segundo. Ah, professor, mas se a velocidade tiver em quilômetros por hora, vou colocar aqui 72 quilômetros por hora, e o tempo está em segundos. Como é que eu faço isso? Bom, se a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos, somos obrigados a fazer uma conversão. Ou eu converto, posso colocar aqui, vou colocar aqui no cantinho. Ou eu converter tempo, tempo não, segundos para hora, ou eu converto o quilômetro
por hora para metros por segundo, né? Fica melhor. Só que tem um porém. Se pedir, ó, calcule a velocidade no SI. Se pedir no SI, se for no SI, não tem para onde você correr. Então, necessariamente, você vai ter que converter o quilômetro para o metro por segundo, porque é no SI. Não existe quilômetro por segundo, quilômetro no SI, existe sim metro. Então, você faz a conversão, e a gente já tem aqui, a gente já viu esse exemplo, né? Convertendo aqui, isso aqui vai ser igual a 20 metros por segundo. E aí eu faço a divisão aqui de 20 metros por segundo dividido por 50 aqui, ó. Eu corto esse zero, eu tenho 2 dividido por 5. Ok? Então vamos continuar. Exercício 3. Conversão de tempo. Também é muito comum os alunos errarem, eles erram bastante isso aqui. Eles esquecem, simplesmente esquecem. Não é por falta, não é por não saber. Simplesmente esquecem. Falta de atenção. Ó, converta 2,5 horas para segundos, olha, no SI. Ele pediu no SI. Então, se a gente tem que converter, se ele pediu para a gente que seja convertido no SI, é importante saber que o tempo no SI é em segundo. Essa é a unidade. E a gente vai fazer o quê? Vou fazer uma regra de 3 simples. Ó, posso pôr o H aqui e ponho 1 hora e eu ponho o segundo aqui, que é em S. 1 hora, a gente tem aqui, que é igual a 3.600 segundos. 2,5 horas é igual a x. Relacionando as duas. Faço essa multiplicação cruzada. Eu tenho 1 vezes x igual a 2,5 vezes 3.600. É o cálculo aqui. Ó. Fazendo essa conta, temos que o resultado dessa operação é 9.000 segundos. Resultado. Pronto. Então, pessoal, você percebe que é bem simples falar sobre grandezas físicas, grandezas vetoriais, grandezas escalares. Vale lembrar que uma grandeza escalar não precisa de direção e nem de sentido, simplesmente você pergunta o quanto é daquela grandeza você quer, do quilo, da temperatura, ou até mesmo do tempo, e isso é uma grandeza escalar. Já a grandeza vetorial precisa de módulo, direção e sentido. Essas 3 características. Se tiver essas 3 características, é uma grandeza vetorial. Se não tiver, se tiver apenas o módulo, não precisar de direção nem de sentido, é uma grandeza escalar. Novamente, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, ativa o sino. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo aqui no canal. Até a próxima aula. Tamo junto.